Oi, gente, o tópico do vídeo de hoje é muito importante e é uma das coisas que mais me deixa irritada, que é a ideia de que você precisa consumir peixe ou óleo de peixe para poder conseguir todos os ômega 3 essenciais, principalmente o DHA. E isso não é verdade. O óleo de peixe é um dos suplementos alimentares mais falados, promovidos e usados no mundo. Só nos Estados Unidos, as vendas alcançam mais de 1,2 bilhões de dólares por ano. Então, existe muito interesse em fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam consumir óleo de peixe. Mas antes de falar por que o óleo de peixe, na verdade, é uma escolha ruim, eu vou falar primeiro dos ômega 3 essenciais, as diferenças entre eles e as fontes vegetais deles. Ou basicamente como conseguir os ômega 3 essenciais de uma maneira completamente vegana ou vegetariana. É claro que as gorduras do ômega 3 têm um papel fundamental no nosso corpo e precisamos consumir para termos uma boa saúde. Existem 3 tipos de ômega 3 essenciais. Tem o ALA, o DHA e o EPA. O ácido graxo ômega 3 mais comum é o ALA. As sementes de linhaça são as fontes mais concentradas de ALA. Elas têm o melhor equilíbrio proporcional entre ômega 6 e ômega 3. Existem os ômega 6 e os ômega 3. E a maioria das pessoas geralmente consome bastante ômega 6. E muito ômega 6 para pouco ômega 3 pode causar desequilíbrios na sua saúde. Então, a linhaça é a fonte com melhor equilíbrio dos ômegas e a maior fonte de ALA. E quando elas são moídas, elas são melhor absorvidas. Então, é melhor consumir las moídas ou trituradas. E você pode fazer isso num moedor de café, se você quiser ela fresca, mas também é fácil achar sementes de linhaças moídas em lojas de produtos naturais e elas são bem baratas. Sementes de chia e de cânhamo também são boas fontes de ALA. E outra coisa boa das sementes de cânhamo é que são uma fonte de proteína completa que contém todos os aminoácidos essenciais. Então, se você conseguir comprar uma mistura de sementes moídas de linhaça, chia e de cânhamo e usar em sucos ou sobremesas, isso vai ser um ótimo equilíbrio de ALA para você. Outras fontes vegetais de ALA incluem o óleo de camelina, que também aumenta os níveis de EPA e DHA, vegetais de folhas verdes, incluindo espinafre, alface romana e rúcula, tubérculos, incluindo batatas, inhames e beterrabas, nozes inglesas, elas têm aproximadamente 10% do peso em ALA, a abóbora moranga tem mais de 600 mg de ALA em uma xícara, soja em grãos e tofu também são boas fontes de ALA, então é facinho conseguir ALA. Mas as fontes veganas de DHA e EPA são um pouco mais difíceis de encontrar porque são fontes geralmente pouco consumidas na nossa cultura, mas mesmo assim são acessíveis no reino vegetal. Na verdade, a razão pela qual o peixe e o óleo de peixe proporcionam DHA e EPA vem da alimentação do peixe, que são vegetais marinhos, algas e cianobactérias. Então, veganos e os não veganos podem consumir seus ômega 3 da mesma maneira que os peixes. AFA é uma sigla para um nome bem grande, que é uma espécie de cianobactéria, que também é conhecida como espirulina, e é uma ótima fonte de DHA e EPA, assim como 65 vitaminas, minerais e aminoácidos. E uma empresa bastante conhecida que cultiva sustentavelmente essa cianobactéria é a Eat Live. Você pode tomar em doses ou adicionar nos seus sucos e os comentários são incríveis. E essa é uma das principais fontes onde os peixes conseguem o DHA e o EPA. Então, existe uma fonte direta que é absorvível e eu vou dizer que a sensação de tomar é incrível. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser conhecer a Eat Live e os produtos deles. Bom, óleo de algas é derivado de algas ou de cianobactérias e pode ser uma ótima fonte de DHA e EPA. Um estudo de nutrição mostrou que óleo de alga e óleo de salmão são, na verdade, fontes equivalentes de DHA. E o óleo de algas do gênero Schizochytrium, acho que é assim que se pronuncia, contém níveis significantes de DHA e EPA, e é por isso que é usado em muitos suplementos de ômega 3. Aliás, o que é bem incrível é que a empresa Gardein, na verdade, usa o óleo dessas algas no seu filezinho vegano, que são alternativas bem deliciosas para peixe. Ou seja, eles usam óleo de algas como uma fonte vegana de DHA e EPA, o que é incrível porque agora os peixes veganos e as alternativas veganas ao peixe podem conter as mesmas coisas que o peixe contém, o que é muito legal. Bom, uma outra fonte de DHA e EPA são as algas marinhas, incluindo wakame, kombu, dulce e nori. O wakame é a maior fonte de DHA e EPA. 1 ou 2 colheres de sopa de wakame oferecem de 15 a 30 mg dos ácidos graxos ômega 3. E essa é a outra maneira que os peixes conseguem seu DHA e EPA, comendo vegetais marinhos. A beldroega é uma erva comestível muito usada em pratos mediterrâneos.
Tem bastante ômega 3, incluindo o DHA e o EPA, e, na verdade, existem muitas plantas selvagens, ervas, frutos e coisas comestíveis que são boas fontes de DHA e EPA, mas que não são normalmente cultivados ou não estão disponíveis em lojas ou mercados. Você teria que ir para o meio do mato para isso, mas a beldroega é bem comum. Existem muitas receitas com dicas de como incorporar ela na sua dieta. É muito boa para o DHA e ela cresce em abundância. Se você não passar nenhum tipo de agrotóxico ou pesticida no seu quintal, talvez você encontre a beldroega selvagem no seu jardim. Só presta atenção para identificar ela direito. Tem vídeos na internet que podem ajudar. As pessoas devem estar se perguntando por que não comer o peixe ou tomar o óleo de peixe. Eticamente, consumir peixe e óleo de peixe não é o mesmo que consumir fontes vegetais de ômega 3. E, considerando a ética, isso é um grande problema, porque mesmo sendo uma crença popular que os peixes não sintam dor, muitos médicos e cientistas confirmam que o sistema nervoso deles é muito mais complexo do que a gente pensava e que os peixes sentem dor como os mamíferos. O Joseph Garner, da Universidade de Purdue, e seus colegas na Noruega, por exemplo, relataram que a maneira que os peixes dourados reagem à dor em um estudo demonstraram sem dúvidas que os peixes experienciam a dor conscientemente, em vez de simplesmente reagir a estímulos como um reflexo. Além disso, em 2003, cientistas de Edimburgo afirmaram terem encontrado evidências conclusivas da percepção de dor nos peixes, incluindo receptores nas cabeças de trutas arco-íris que responderam a choques elétricos e químicos. Acerca de injetar veneno de abelhas nos lábios dos peixes, eles demonstraram um movimento de balanço que é muito parecido com as respostas à dor que vemos em mamíferos. E a doutora Lynn Snedden, do Instituto de Biologia Integrativa, confirma que o comportamento visto no estudo cumpre os critérios de dor em animais. Além disso, os peixes são inteligentes e sociáveis. Como foi confirmado pelo professor Colin Brown, da Universidade Macquarie, os peixes têm ótima memória, vivem em sistemas sociais complexos de comunidade onde monitoram os indivíduos e aprendem uns com os outros, e eles conseguem se reconhecer e a outros indivíduos. É muito triste porque eles sentem dor, são sociáveis, inteligentes e eles fogem do perigo, eles não querem ficar presos em uma rede, eles não querem ter suas cabeças cortadas, eles são indivíduos vivos, sensíveis e que respiram. E pessoalmente eu prefiro escolher fontes vegetais de ômega 3 do que fazer outro indivíduo sofrer pelas minhas necessidades. E essa é só a minha lógica maluca vegana. Além do mais, os efeitos ambientais de se alimentar de peixe são horríveis, simplesmente horríveis, e tem sido muito bem escondido da gente. Todo ano, uma quantidade de 2,5 trilhões de animais marinhos são retirados dos oceanos, e um artigo publicado na revista Science concluiu que a perda da biodiversidade marinha está cada vez mais prejudicando a capacidade dos oceanos de fornecer comida, manter a qualidade da água e se recuperar dessas perdas. E de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e do Centro de Notícias da ONU, 3/4 dos pesqueiros do mundo estão sobreexplorados ou esgotados. Outro fato confirmado pelas Nações Unidas é que para cada quilo de peixes capturados, até 5 quilos de outras espécies marinhas são pegas e descartadas como captura incidental. Isso inclui baleias, isso inclui golfinhos. Na verdade, os cientistas estimam que 650 mil baleias, golfinhos e focas são mortos todos os anos por navios de pesca. Então, só esse fato já faz não valer a pena escolher peixe ou óleo de peixe. Mas tem mais uma razão, que é o caso de oxidação do óleo de peixe e a toxicidade dos peixes. Óleos prensados a frio e delicados possuem o risco de oxidar se não forem guardados corretamente ou refrigerados após abertos. Mas o óleo de peixe, em particular, tem a tendência de oxidar mesmo em condições próprias de conservação. Eu trabalhei em uma loja de produtos naturais e especialistas em suplementos disseram para mim que acreditam que a maioria das pessoas consome óleo rançoso sem mesmo saber porque é muito fácil dele estragar. E o cheiro de terpentina que o óleo do peixe gelado normalmente tem e também os arrotos de óleo de peixe que as pessoas têm depois de tomar uma colher ou duas de óleo de peixe são, na verdade, sinais que denunciam oxidação. Se você não acredita em mim, é só pesquisar. Óleo estragado ou oxidado de peixe é a reclamação número 1, tirando o gosto horrível que os consumidores desse óleo relatam. Além disso, consumir peixe nunca foi tão arriscado e perigoso para a saúde humana a longo prazo. Os níveis de mercúrio são a preocupação mais reconhecida com relação ao consumo de peixe. E a FDA, assim como organizações de saúde, tem divulgado largamente avisos e recomendações para mulheres grávidas para elas limitarem os tipos de peixe que elas comem e a quantidade que comem, por causa do risco de toxicidade por mercúrio para o bebê em crescimento. E os peixes não contêm somente mercúrio, eles contêm todos os tipos de toxinas ambientais. Dioxinas, pesticidas, furanos, PCBs.
E também tem gordura saturada e colesterol nos peixes, o que muitas pessoas acham que é bom para elas, então eu vou deixar isso de lado por hoje. E, de acordo com um artigo do Grupo de Trabalho Ambiental, de uma análise de contaminantes e nutrientes dos peixes, as pessoas que seguem as recomendações do governo federal para consumo de frutos do mar têm propensão a consumir muito mais mercúrio e muito pouco ácido graxo ômega 3. A verdade é que o reino vegetal é muito rico em ácidos graxos ômega 3. As coisas que eu falei nesse vídeo não são as únicas fontes. Na verdade, existem muitas plantas selvagens comestíveis, alimentos, frutos que a gente só não cultivou ainda e não são normais na nossa dieta, pela razão de simplesmente não termos cultivado eles, e a gente meio que segue o rebanho e compra só o que oferecem pra gente, ou que tenha saído de uma propaganda, e a gente segue as tradições, mas se a gente começar a tirar um tempinho, até mesmo uma semana em cada ano para estudar as plantas comestíveis e conhecer o que o reino vegetal tem para nos oferecer e começar a comprar ou cultivar isso, a gente vai eventualmente trabalhar para uma sociedade onde a gente vai ter uma dieta abundante em vegetais ricos nutricionalmente. Por enquanto, a lista é menor do que eu gostaria, mas ainda é bem possível ter todos os ômega 3 em uma dieta vegana se você comer o suficiente dos alimentos, se você comer uma abundância de alimentos vegetais saudáveis que contenham ômega 3. Você vai ter o que precisa. Eu acho que, quer você seja vegetariano, vegano ou onívoro, incorporar e escolher fontes vegetais de ômega 3 ao invés de fontes animais de ômega 3 vale a pena pelos animais, pelo meio ambiente e pela sua saúde. Vamos fazer a invocação. Eu sou um tubarão legal, não uma ignorante máquina de comer. Se eu quiser modificar essa imagem, eu tenho que me modificar. Os peixes são amigos, não comida. Versão brasileira Fala Vegan.